E aí, galera do blog, ó, eu tô aqui na casa de uma nutricionista em São Paulo. Eu tô famoso, mas eu tô continuando a ajudar vocês, porque eu não perco essa manhã de querer ajudar vocês, viu? Mas eu tô famoso. Até camarim me deram na Record. Bom, eu vim na casa de uma nutricionista em São Paulo para responder algumas dúvidas de vocês que vocês me mandaram no blog. Continuem me mandando dúvidas pelo Facebook, ó, e tem uma companhia aqui, ó. Olha aqui quem tá aqui com a gente, ó, tá? Todo mundo na nutrição. E aí, continue mandando perguntas para mim, cansei de ser gordo, 60kg@gmail.com, ou pelo Facebook, que eu vou atrás de nutricionistas. A Dani tá aqui comigo hoje e ela vai tirar umas dúvidas de vocês, tá? Então vamos lá para a primeira dúvida que surgiu aqui. Eu não sei se eu tô aparecendo para vocês, porque eu tô gravando tudo doido, eu não tenho cinegrafista. A Galilite me deixou, eu tô atrás da Galilite. Se alguém vê o Galilite por aí, gente, manda por favor e-mail, mensagem. Doutora Galilite é uma galinha que anda comigo, ela fugiu, a fama subiu pra cabeça, uma loucura. A primeira dúvida aqui é da Diane de Medeiros. Ela pergunta o seguinte: Jorge, eu queria saber a opinião da nutricionista sobre esses cereais, essas granolas que a gente compra no supermercado. Então, com a palavra, a nossa nutricionista de hoje. Dani, com você. Fale aí, o que você acha? Então, Diane, acho em relação a cereal, como qualquer produto industrializado, é muito importante ler o rótulo. O que você precisa saber quando você está lendo um rótulo de alimento? A lista de ingredientes é uma das coisas mais importantes. A ordem que aparece os ingredientes ali na lista está em ordem de importância. Então, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade nesse produto. E muitas vezes eu já peguei esse ingrediente sendo açúcar. Então, você precisa estar atento à quantidade de ingredientes que tem nesse produto. Normalmente, se passou de 10, provavelmente não vai ser uma coisa saudável. Então, conta a quantidade de ingredientes. A partir da lista de ingredientes, você pula para a tabela nutricional. O que você tem que olhar lá? Acho muito importante olhar a quantidade de fibra, porque o cereal ele é válido desde que ele seja feito a partir de grãos integrais, então tem que ter bastante fibra. Às vezes tem cereais misturados com coisas que não são integrais, né? E tem outros com muito açúcar, e por isso que é importante ler o rótulo, né? Exatamente. Quantidade de sódio, que é outra coisa muito importante. É o grande vilão hoje ou não, o sódio? Eu acredito que é um dos grandes. Não é o único, mas é um dos 3 tops, vamos dizer assim. Legal. Procurar evitar. Tem 300 microgramas de sódio a mais do que por porção, esquece. Ou se não, é 1 micrograma por quilocaloria. Então, se tem 100 quilocalorias a porção do produto, não pode ter mais que 100 de sódio. Entendi. Isso Legal. é uma dica que a Universidade de Harvard estabeleceu como meta saudável em relação ao consumo de sódio. Legal. Então, sempre olhar o rótulo como completo e nunca esquecer a lista de ingredientes. Tá. Então, eu tô numa fase, doutora, que eu tô meio pisco com sódio. Então, eu leio tudo sódio. Às vezes tem sódio, eu nem compro. Mas é difícil hoje em dia encontrar produtos sem sódio. É muito difícil. Esse é o problema. Então, gente, leia o rótulo, que é muito importante, porque tem pão integral aí, que é vendido como integral, e tem 90% de farinha branca e 10% de farinha integral. Então, vamos ler o rótulo, aprender. Tá com dúvida do rótulo? Manda pra mim no e-mail, que aí eu chamo de novo o nutricionista para responder para vocês, tá? Então, cuidado com esses sucrilhos da vida. Até falei marca, né, para falar. Cuidado com essas granolas da vida aí que tem muito açúcar. Cuidado, tá? Uma dúvida que eu tenho assim, a pessoa comeu granola, pode comer o pão na hora optou pela granola, pode comer o pão, sim ou não? Tudo depende do tamanho da porção. Normalmente você teria que dividir a sua porção de pão para comer metade de uma porção de granola. Então, às vezes, eu acho que é ideal você escolher um ou outra fonte de carboidrato. Se vai comer o pão, não come o cereal. Se vai comer o cereal, não come o pão. Legal. Mas é muito individual também, depende de quantas porções de carboidrato você tem no café da manhã, então é uma coisa bem individualizada. Tá. Bom, eu tô falando, não come. Escolhe um, come um ou outro, tá? Tem que comer os dois pra quê? Queres emagrecer? Então não come os dois, não me estresse. A próxima pergunta aqui é da Carolina Barbosa. Ela pergunta o seguinte: Oi, Jorge, quero perguntar para a doutora que eu desde que comecei a rear, ela não sente fome, doutora, à noite. À noite ela sempre opta por jantar frutas, iogurte zero, gelatina, às vezes ela faz café com leite, com 3 bolachas. Está correto esse tipo de alimentação à noite ou não? O que a gente tem que comer à noite? Eu acho importante não pular a refeição. Se você quiser trocar uma refeição tradicional por o lanche ou uma coisa mais leve, não tem problema, desde que você garanta 3 principais grupos na refeição. Você tem que ter alimentos fontes de vitaminas e minerais, então garante aí umas verduras, legumes, ou válido a fruta também. Garante uma fonte de carboidrato e daí prefira sempre grãos integrais.
e uma fonte de proteína, de preferência com baixo teor de gordura. Então sempre opte pelos lácteos com menor teor de gordura, o ovo ou alguma proteína animal, alguma carne com menor teor de gordura. Sempre garanta esses 3 grupos, não necessariamente precisa ser carne, arroz, salada. Mas nesse caso aqui do dela, que ela tá comendo só fruta, essas coisas, tá errado, porque não tem salada, não tem verde, não tem verdura. Tá desequilibrada porque falta um dos grupos. Legal. Então tá errado, viu? Presta atenção na tua dieta aí. Para de querer inventar moda. Vocês ficam fazendo dieta e ficam tudo pisca, que não tem fome à noite. Come sem fome, tens que emagrecer, não me estressa. Comer com fome é comer mais do que você deveria. Repita, então, por favor. Comer com fome é comer mais do que você deveria. Não precisa esperar a fome chegar para comer. Por isso o fracionamento, comer de 3 em 3, de 4 em 4 horas é muito importante. Porque se você for comer com fome, você vai acabar comendo mais. Legal. Tá vendo? Presta atenção. Foi a doutora que falou, não fui eu não. Tô aparecendo aí, doutora? Está. Tô aparecendo, A próxima pergunta aqui é da Renata Viegas. Ela pergunta o seguinte, eu não pulei pergunta nenhuma. Ah, não, pulei sim. Pulei um monte de perguntas, tô ficando louco aqui. A pergunta agora é da Bruna Souza. Ela pergunta o seguinte, eu gostaria de saber sobre a água de berinjela, porque dizem que ajuda a emagrecer. Com a palavra doutora. Então, eu desconheço ou li qualquer coisa que comprove cientificamente que isso tem algum efeito no emagrecimento. Legal. A berinjela é um alimento que tem muita fibra, né? É importante ingerir. Agora a água... A fibra é termogênico, por ter uma digestão mais difícil, ela faz com que você gaste um pouco de energia. Então a fibra acaba, vamos dizer, favorecendo a perda de peso, mas a água da berinjela, desconheço qualquer benefício em relação a isso. Legal. Eu também desconheço. Sabe o que acontece? Vocês não bebem água. Aí eu vou tomar água de berinjela. Se entope de água com berinjela, lógico que vai te fazer bem, porque tu não tomava água antes. Aí água é um santo remédio que ninguém usa. Tá vendo? É de graça, a gente tem livre demanda e as pessoas não fazem uso disso. Tá vendo? Tá vendo? Aí vocês inventam água com berinjela. Eu já falei que isso não presta no blog, mas eu vou deixar no você falar, porque depois vocês falam que eu sou tudo doido. A próxima pergunta que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Tô pulando um monte de gente hoje, gente. Sabe, a fama chega, a gente pula as pessoas. Renata Viegas. Oi, Jorge, tudo bem? Meu nome é Renata. Deixa eu logo para a resposta aqui. Ela fala o seguinte, Renata, fala que à tarde ela sente muita fome, daquela fome desesperadora nela. Aí ela vai no pão integral. Gostaria de uma sugestão para algo mais reforçado entre 3 e 18 horas, já que em seguida ela vai para academia. Assim, a gente analisou a tua pergunta, como a gente não sabe que horas você vai para academia, que horas você sai da academia, enfim, a nutricionista vai te responder o seguinte, vai dar uma dica para todo mundo do que lanchar. Que lanche é importante a gente fazer à tarde? O que nosso organismo precisa nesse período da tarde para se fazer um bom lanche e para ajudar na academia também, não é isso, doutora? Isso. Então, para os lanchinhos, eu acho muito interessante sempre ter ou uma fruta ou uma porção de cereal integral, rico em fibra, e sempre tem que ter uma fonte de proteína. A proteína tem uma digestão mais lenta e consegue te sustentar por mais tempo. Além disso, comendo uma proteína, você acaba diminuindo o índice glicêmico da fruta ou do carboidrato que você está comendo. A proteína, nesse caso, à tarde, pode ser uma fatia de queijo branco, é isso? Pode ser uma fatia de queijo magro, pode ser um iogurte. Pode ser, o povo tem mania de querer comer peito de peru. Pode ser peito de peru também ou não? Olha, peito de peru eu sugiro um consumo bem eventual. Por quê? Riquíssimo em sódio. Tem nitrito, que é o que eles usam para dar essa coloração meio arroseada dos embutidos, que é cancerígeno. Então, um consumo eventual não tem problema, mas não é uma coisa que você deve consumir todo dia, como tem muita gente que faz. Então, melhor, porque todo mundo fala, já vou fazer dieta, vou comer peito de peru. Tá errado. Não é saudável. Não é saudável, viu, gente? Então, seria o correto mais um queijo magro, um queijo branco. Um queijo magro ou um iogurte. Legal. E aí, você falou do tal de índice glicêmico. O que é esse índice glicêmico aí que pode ajudar a gente a emagrecer? Então, o índice glicêmico, ele mede o efeito que o alimento vai ter na quantidade de açúcar que a gente tem no sangue. Quanto maior o índice glicêmico do alimento, mais o açúcar no sangue aumenta. E por que isso é importante, principalmente em relação à questão de saciedade? Quando o açúcar no sangue sobe muito, o nosso organismo secreta um hormônio que chama insulina para pegar esse açúcar, tirar do sangue e pôr na célula. Só que quando sobe muito o açúcar, o corpo secreta muita insulina e faz esse açúcar cair numa faixa abaixo da normalidade que a gente chama de hipoglicemia reativa. Os principais sintomas da hipoglicemia reativa são sono, fome, diminuição da atividade mental,
preguiça. Então, o que acontece? Cai, você vai ter fome. Então, é aquela coisa, muitas vezes, 1 hora depois que você comeu, você já está com fome de novo. Então, colocando uma proteína junto com o alimento fonte de carboidrato, junto com a fruta, colocando alimentos ricos em fibras, ajuda a diminuir o índice glicêmico. Legal. Então, isso ajuda um pouco a controlar essa questão da saciedade. Legal. Então, por exemplo, um lanche que podia ser legal. Pão integral Com queijo magro. com queijo magro, ótimo. Um iogurte com uma fruta. Ótimo. Também é outra opção. Tá vendo, gente? Presta atenção no lanche, ó. A próxima pergunta aqui é da Kelly Santos. A Kelly pergunta o seguinte: eu estou muito confusa com meus horários de alimentação. Só posso ir à academia após as 8. Daí não sei o que fazer. Se janto antes ou se lancho antes e janto depois na volta. Tá difícil. Como a gente não sabe a hora que tu voltas, né, da academia, fica difícil de responder. Só pode academia às 8. A gente vai responder essa pergunta, o que ela come antes de malhar, né, doutora? Porque não sabe que horas ela vai, como é que faz, enfim. Olha, se você vai deixar para jantar muito tarde, eu desaconselho, tá? Em relação a Muito tarde é que horas que não pode jantar? É que depende da hora que vai dormir. Então, o ideal é pelo menos dar umas 2 horas antes de você se deitar para dormir. Tá. Então, por exemplo, se eu janto 11 horas, eu vou deitar para dormir 1 da manhã. Exatamente. Aí pode jantar 11 horas. Aí é viável, Tá. sim. Antes do treino, o que é importante você ter? Um carboidrato que não tem um índice glicêmico alto. Então, você pode optar por carboidratos ricos em fibra, então grãos integrais, o pão integral, um cereal integral, frutas. E eu sempre coloco uma fonte de proteína também para diminuir o índice glicêmico. Então, você pode fazer um lanche no esquema que você deve fazer dos outros lanches também. A fruta ou o carboidrato com uma fonte de proteína, que pode ser um queijo magro ou um iogurte. Legal. Então, tudo depende, viu, Kelly, da hora que você vai dormir, tá? Se você for dormir muito tarde, aí compensa você jantar depois da academia. Se não, você tenta jantar antes, umas 7 horas da noite, de repente, que ela vai pra academia às 8. 1 hora antes do treino. 1 hora antes do treino também é não legal. vai comer e treinar com o estômago cheio, que não vai ser confortável. Legal, tá. Ela vai vomitar na esteira. A Jarlene pergunta o seguinte: gostaria que você tirasse uma dúvida. Comer abacate antes de dormir engorda ou faz bem? Vocês têm mania, né, gordo, de querer abacate com açúcar, essas coisas. Beijo pra você. Se puder, manda beijo pra mim. Beijo pra ti, Jarlene. Abacate, pode ou não pode antes de dormir? Abacate pode, desde que você não abuse da quantidade. É um excelente alimento porque é riquíssimo em gordura monoinsaturada, que é a gordura que ajuda a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. É rico em vitamina E, que é uma vitamina e é antioxidante, mas ele tem muita caloria. Então é até uma coisa que muito me assusta na mídia e vendo essa coisa de alimentação saudável muito em evidência, que às vezes sai que uma coisa é bom, é saudável, a pessoa acha que pode se entupir. E tem coisas que precisa de moderação. Abacate e azeite é um exemplo. São saudáveis, têm inúmeros benefícios, mas não é para sair tomando azeite ou comendo abacate. Elas tomam banho, não é tomando, elas tomam banho de azeite. Com moderação, controlando o tamanho da porção, não tem problema e deve estar incluso na dieta porque tem inúmeros benefícios. Tá. Ela estava me falando aqui fora do vídeo, pra ceia é legal, por exemplo, eu perguntei, uma maçã é legal? Ela falou assim, uma maçã, mas se você conseguir jogar uma linhaça em cima, vai também te ajudar, não vai ter pico de insulina e você não vai engordar, vai diminuir. Então, sempre colocar um grão, né, doutora? Dá uma dica de uma ceia legal, não tão calórica, de repente meia maçã, que pode ajudar as pessoas. Fonte de proteína, sempre uma boa opção. Que seria um iogurte ou uma fatia de queijo. A fruta, desde que você sempre acrescente uma fibra, então pode acrescentar a linhaça, pode acrescentar o farelo de aveia. Também é interessante a semente oleaginosas, que é o grupo da castanha, nozes, desde que você não abuse da quantidade, porque entra na mesma história do abacate. Uma caixinha do Pará pode? 2 castanhas do Pará é uma quantidade boa. Legal. Então é isso, gente. Toma cuidado com as coisas que vocês ficam, com os rótulos, com peito de peru, entendeu? Se tem mania de peito de peru, esquece peito de peru. Depois que tu emagrecer, tu come peito de peru, tá? Esquece essas coisas. É isso, espero ter respondido algumas dúvidas de vocês. Continue acompanhando o blog. Ganhamos muitos seguidores ontem, novas pessoas estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Mandem sugestões de pauta pra gente fazer. Beijo pra todos vocês.